Sejam bem-vindos a mais um Link Esporte Clube. Nós estamos começando mais uma edição das nossas lives. Hoje é quinta-feira, daqui a pouquinho a bola vai rolar às 9 da noite para Barcelona de Guayaquil e São Paulo pela Libertadores. Você vai acompanhar conosco aqui no Link Esporte Clube, hein, na narração do Enio Ricanello, comigo, com a Aline Bravo, também com um convidado muito especial que eu vou apresentar já para você, porque ele já está aqui conosco. E é o seguinte, eu sempre digo aqui, soldado no quartel quer serviço, certo? Então chegou mais cedo, a gente já trouxe ele para a nossa live das 6 também, vai participar conosco aqui, trazer um pouco de conhecimento, resenhar sobre futebol conosco. Vamos falar da estreia do Luiz Zubeldia no comando do Tricolor, é claro, mas vamos falar um pouquinho só de Palmeiras também. Afinal de contas, foi uma virada, ia misturar virada heróica, tudo junto, ia fazer uma palavra só, uma virada heróica do Palmeiras contra o Independente Del Valle nesta quarta-feira. Vocês acompanharam conosco também. Aliás, quer ouvir os gols da narração do Enio Ricanello de Independente Del Valle 2, Palmeiras 3? Pode ir aí no Link Esporte Clube, porque já temos lá o corte só com os gols do Enio para você acompanhar, tá bom? Tudo isso a partir de agora comigo e com a Aline Bravo, a minha parceira de todas as lives aqui do Link Esporte Clube. Tudo bem, dona Aline? É isso aí, uma boa tarde para o senhor, Frank. Boa tarde ou boa noite? Deixa eu ver aqui o horário. 6h04. Então, 6 horas da tarde já é boa noite. Uma boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Vamos falar bastante de São Paulo, que tem essa estreia aí do Zubeldia, uma vez ao dia, não é assim que você fala? Depende do nível de consciência da pessoa. Né? Se não tiver muito bem, pode ser Zubeldia 2 vezes ao dia e assim, Zubeldia 250, que é aquele mais forte. Entendeu? Vamos acompanhar aí a estreia dele, ele que gosta de um time que joga aí para vencer, um time que busca o jogo à frente, vertical, um futebol de muitas transições. É o que ele gosta. Se ele vai conseguir aplicar isso no São Paulo, aí já são outros 500, né? A gente vai acompanhar hoje para analisar, ver o que ele vai fazer aí com o clube. Vai manter o 3-5-2 que estava entrando, vai voltar um pouquinho, dar um passo atrás, usar o 4-3-3. A gente não sabe, né? Eu sei que o torcedor não gosta muito desse lance de 3-5-2, não, porque acho que é um time meio retranqueiro. Não necessariamente, mas o São Paulo anda sendo, né? Mas algumas assim, vezes, mas um time que não dá muito certo. O Carpini parecia, né? Parecia. Aí veio o Milton Cruz, jogou uma partida diferente, mas uma partida não dá pra gente falar muita coisa. Com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, mas foi bem. Foi bem, tudo mais. Mas não dá pra gente analisar bem o futebol com uma partida. Agora sim que a gente vai começar a ver o trabalho do Zubeldia em cima desse momento conturbado aí do São Paulo. Você acha que o fato de estrear contra uma equipe que ele já conhece, assim, conhece histórico, né? E que está também mudando de treinador, o Ariel Holan, aquele que era do Santos, vai ser o treinador, já está contratado e tudo, mas hoje eles estão lá com o Milton Cruz deles, que vai comandar a equipe lá, um técnico interino, né? Inclusive o próprio Zubeldia foi convidado para assumir a equipe. Você acha que o fato dele conhecer lá o Barcelona, Guayaquil, como é que a banda toca lá, facilita um pouquinho, por ser uma estreia? Que vai tornar o trabalho muito fácil para o São Paulo, não sei, isso daí não dá pra gente afirmar. Mas ele sabendo como a equipe joga, né, quem são aqueles jogadores que fazem a diferença, né, com certeza deve ter jogadores que estão ali há muito tempo, né, a própria comissão técnica, os auxiliares técnicos do time geralmente duram toda a jornada aí de uma presidência. Então, se ele já conhece mais ou menos como funciona essa estrutura, como é o plantel e tudo mais, acho que facilita sim, né, claro que você conhecer o seu adversário muito bem, ajuda você a dominar o que ele vai apresentar dentro de campo. Mas isso não significa nada, assim, pro São Paulo, que o São Paulo vai chegar lá e totalmente favorito, ainda mais porque tá jogando fora de casa, no momento que o time precisa voltar a ter mais confiança dentro de campo. Então a gente tem que ir com calma. É um ponto positivo? É um ponto positivo, é legal a gente analisar isso, mas não significa que o São Paulo chega como favorito por isso, entendeu? É isso aí. Olha só, Link Esporte Clube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí para receber as notificações. Deixa like pra gente na nossa transmissão. Pode caprichar no like agora mesmo, aqui na nossa live das 6, tá bom? Comenta. E manda mensagem no nosso chat aqui. Você acha que o São Paulo é favorito em cima do Barcelona de Guayaquil? Não, o São Paulo vai perder hoje.
Fala aí pra gente, a gente quer saber a sua opinião e vamos debater em relação ao que você pensa também. Mande perguntas também pro Frank Fortes, ele adora responder. Se você Adoro acha mesmo. que o São Paulo vai franquizar hoje, pra quem não sabe, pra quem não acompanha a gente, franquizar é o quê? Empatar. Porque quando a gente pergunta pro Frank, o que você acha que vai ser o jogo hoje? Quanto você acha que vai ser o jogo hoje? No São Paulo? É. 6-1 pro Barcelona. É brincadeira, é bem capaz de ser um empate hoje. Empate. Então, como ele até fica irritado comigo com o Enio Ricanella. Fico mesmo. Porque a gente fala de novo, mas empate. Ele tem 3 resultados, mas os resultados dele, a maioria é empate. Então a gente fala que talvez o São Paulo possa franquizar hoje também, né, senhor Frankfurt? Pode, Palmeiras até podia ontem também. Ó, e não se esqueça de compartilhar o link Esporte Clube com as suas redes sociais, entendeu? Pode mandar nos grupos aí do WhatsApp, pode encaminhar por outros, pelas outras redes, tá bom? Você pode encaminhar pelo Instagram, Facebook, de toda maneira. Clica lá em compartilhar, você vai ver quantas opções você tem lá para compartilhar o link Esporte Clube, trazer mais gente para resenhar com a gente. Aí, manda no grupo da família, da pelada, do condomínio, da igreja, manda em todo lugar aí pra galera vir acompanhar com a gente, né, Frank? É isso aí. Olha só, o José Costa Gonçalves já mandou um salve aqui pra gente. Gonçalves, entendeu? Boa noite, Frank. Aqui ativo e operante, hein? O que eu vi hoje nos programas esportivos foram elogios rasgados ao Abel e críticas até mal educadas contra o Tite. Como palmeirense e português de nascimento, muito orgulho de ver meu time sendo comandado por um técnico bem diferenciado. A gente falou bastante sobre o Abel. Diferenciado mesmo. E vamos falar sobre o Abel, vamos falar sobre o São Paulo, vamos falar sobre o Zubeldia. Vamos falar sobre Sul-Americana, Libertadores, com um convidado bastante especial. Ele foi convocado para participar aqui da nossa jornada esportiva. E aí é o seguinte, ele chegou mais cedo, eu falei, então já vamos colar na live das 6 aqui, para a gente fazer uma prévia daquilo que vai ser o nosso pré-jogo e também a transmissão esportiva. Ele é muito ativo aí nas redes sociais, tem uma conta super legal, o Futebol do Rafa. Se você não segue, já vai lá, começa a seguir, mas duvido que você não siga. Faz um sucesso danado e hoje está aqui com a gente, é o Rafael Dantas. O Rafa, seja bem-vindo, Rafa. Obrigado por atender o nosso convite, cara. Imagina, obrigado demais. Uma honra estar aqui com vocês. Bora bater um papinho aí. Com certeza tem uma galera que não me acompanha, não sou tudo isso aí, não. É sim. Pelo amor de Deus. Mas bora falar de São Paulo, bora falar do Palmeiras ontem, virada absurda, Quando você menos espera, eu tô achando até que a estratégia do Abel sair atrás, né? Eu falei hoje pra Aline que esse cara é meio feiticeiro, eu acho. Parece que aquela... Palmeiras é o time da virada, ele gosta tanto de ouvir que ele fala, vou sair perdendo porque eu gosto de ouvir a música e o Palmeiras vira. Mas eu acho... Você amassado nesse primeiro tempo igual Parece ontem. que é estratégia, não é possível o Palmeiras virar tanto jogo. Ele é muito... Eu falo que ele deve ser um bom jogador de xadrez, sabia? Ah, com certeza. Porque a gente tava conversando isso aqui mais cedo, se... O Abel é bom porque ele é português, os portugueses têm essa característica, e os brasileiros não têm essa característica de esperar de fazer, mas eu não acho. Eu acho que ele consegue agir bem sobre pressão, né? Tá pressionado, o time tá perdendo, tá todo mundo xingando ele, burro, isso e aquilo, que a gente sabe que acontece na beira de campo, não é mesmo, Frank Fortes? E ele olha, bom... Vou tirar aquele, mexer em 4, colocar essa garotada aqui e vamos ver o que dá. E dá certo na maioria das vezes. Então, não é feitiçaria. Ele tem muita experiência, tem qualidade e age bem sob pressão. Eu acho que, agora, sem brincadeira da feitiçaria, eu acho que ele também tem essa parte da estratégia de deixar fazer o adversário pensar que tá à vontade, entender todo o esquema do adversário e jogar com as fraquezas que ele viu. E normalmente corrige no segundo tempo. Acho que por isso tem esse sentido do Palmeiras jogar tão melhor o segundo tempo que o primeiro tempo, que é absurdo. Tem jogos que o Palmeiras joga o primeiro tempo e você fala, horrível, o Palmeiras vai ser goleado hoje. E é absurdo o que muda, e o que ele muda também, não só em peças do xadrez, ou também no sistema do time, né? Com certeza não é sem querer isso daí. É muita coincidência acontecer tanto. É o Gambito da Rainha versão palmeirense, o Frank Fortes. É isso aí. Bom, Gambito, sei lá. não sei se é Gambito mesmo. Eu acho que é Gambito, mas o então, que é Gambito? Eu só lembro do meme, né? Que tinha as perninhas da rainha. Gambito da Rainha.
Então eu não lembro. Que eu saiba, é isso aí mesmo. E pra mim é Gambito. Eu tô falando Gambito até agora. Assim, também, qualquer coisa a gente faz uma busca aqui, tira essa O dúvida. Gambito de Abel. Não tem problema nenhum. E o pessoal das redes sociais do Palmeiras, né? O pessoal gosta de fazer essa brincadeira com filmes, assim. Eu acho que eles nunca fizeram com... Fica a dica aí. Tá vendo? Dica de Aline pra você. Toda semana uma dica de cinema e futebol com a Aline Bravo. Nossa. Se eu te Fechou? falar Fechou que eu esse ando quadro ou não? assistindo, se eu te contar que eu ando assistindo na Netflix, só aqueles filmes de... Nem sei, aqueles filmes Ó, adolescentes. uma vez teve um programa que a gente estava fazendo numa emissora de rádio que era dia do cinema. Legal. E todo dia a gente tinha assim uma pergunta do dia, igual a gente faz aqui na hora do almoço, para estimular a participação, para a galera brincar com a gente, resenhar. E aí a gente entrou pro programa sem pergunta do dia. Aí fui lá, hoje é dia do cinema. Eu falei, já sei a pergunta. Com Deus. qual filme o seu time se parece? Meu Deus. Putz, aí você estimula a criatividade da Meu galera. Deus. Arrebentou na Nossa. criatividade, sabe? A maioria era corra que a polícia vem aí, sabe? Então tinha o 1, o 2, o 3, o 6,5, porque os clubes todos esculhambados, né? Aham. Alguns continuam ainda, né? Mas assim, a criatividade do torcedor é um negócio da gente aplaudir, literalmente. Então você pensa nisso aí, tá bom? Nossa, qual cinema. filme que falaria da história do meu time agora? Pode ser da história, né? Pode ser do Pode momento. ser do momento, é verdade. Bom, se e fosse quando da você foi falando, eu história, fiquei pensando. ó, se você não sabe pra qual time eu torço, se for na história, não no momento, acho que um poderoso chefão seria o nome pra história do meu time, né? Sabe assim, sempre... A história da máfia, é isso? Não, poderoso chefão. Poderoso Ué, chefão, não é? um nome, entendeu? Não é o conceito do filme, Não, é só o é. título, Tava né? pensando no filme, Entendi. né? Não, é só entendi. o conceito do título. Não é o que entendeu? acontece na Agora, história. na né? atualidade, né, aí a gente pode colocar, sei lá, talvez um filme de catástrofe. sei Filme lá. de terror. Alguma coisa assim. Mas hoje não vai ter terror, não, com o Zubeldia. Eu tô botando fé que esse cara vai fazer um bom trabalho no São Paulo e que a gente vai ver uma equipe assim. 3 treinamentos e tal. A gente vai, pelo menos, ter uma equipe mais tranquila dentro de campo. Tô Caraca, achando, viu, já me Aline? entregou logo de cara, beleza. Não, eu tô falando porque é para seguir o roteiro aqui, que a gente vai falar do jogo que a gente vai transmitir na sequência. Né? Maravilha. Entendeu? É isso aí, Mas vamos. você acha que a galera não sabe? Claro Tá que... acompanhando aqui desde o primeiro dia? Não sei, né? Tem gente Ah. que tá chegando agora. O Rafa, todo mundo Bom, se sabe for o no time meu que você torce, Instagram... Rafa? Eu não sou de falar eu sou palmeirense, mas tipo, não é uma coisa que eu fico declarando toda hora. Mas sempre que me perguntam, eu Perguntou, lembro que não tem por que eu esconder, não mas escondo também também porque não. ficar mostrando toda hora, assim, porque o tipo de conteúdo que eu faço não é focado no Palmeiras, é de futebol. E visto camisa de todos os times e tudo mais, então é a pergunta que eu mais recebo, inclusive, que time que eu torço. Ó, Tô com o Rafa. Eu conto também... palmeirense também? Não. Isso aí eu não tô com a Rafa, não. Mas em relação... Quer dizer, gosto muito do Palmeiras, espero que vá bem nas competições, mas o time que eu torço, que tem meu coração desde criança, é outro, né? Só você entrar no meu Instagram, @AlineBravo, você desce um pouquinho, você vai ver algumas fotos lá. Então vai, Eu não qual vou que é a tua apagar. expectativa, então, para a estreia do Zubeldia? Não que isso tenha a ver com o time que você torça, longe disso, ou não muito. Analisando friamente, sem o meu Friamente. coração, é muito pouco tempo, né, Frank? Chegou essa semana, então a gente não vai ver um São Paulo reformulado, reestruturado. A gente, ele vai usar algumas peças aí, deve ter conseguido aplicar algum conceito ou outro, mas nada que fuja muito do que a gente tá acostumado a ver esse elenco jogar, porque ele teve uma semana, não tem como o cara fazer milagre também, né? Talvez ele tenha tido uma conversa com o elenco, perguntado onde cada um gosta de jogar, feito aquele arroz com feijão para hoje, né? Talvez entre com 4-3-3, normal, e coloque aí Luciano, Caleri. Eu ainda não pensei na escalação em si, mas acho que o time vai jogar o que consegue jogar, o que se sente à vontade dentro de campo. Porque eu acho que o que estava acontecendo com o São Paulo e com o Carpini são as mudanças de estratégia que eu acho que os próprios jogadores não estavam engolindo muito, né? Tava acostumado a jogar daquele jeito Dorival, e foi com esse jeito Dorival que o Carpini acabou conseguindo algumas coisas. Ganhou a Supercopa do Brasil com o jeito Dorival de jogar ainda, tinha muito trabalho Dorival. O próprio jogo contra o Corinthians ainda tinha um trabalho ali do ano passado. E aí esses últimos jogos que a gente vem assistindo no 3-5-2, já tem um pouco da percepção do Carpini, que eu acho que não convenceu os atletas. Então,
Acho que nesse primeiro momento o Zubeldia chega, dá um passo para trás, conversa com os atletas, entende onde o plantel gosta de jogar, onde gosta de atuar, vê ali o que dá para melhorar, alguma pontuação ou outra, e é isso, né? Não chega assim, ai, grande favoritaço, vai meter 5-0 em cima. Tem a possibilidade de ganhar? Tem sim. Mas vai ser um jogo que vai ter que ser pensado, ter paciência, muito pouco tempo, não dá pra gente analisar todo o trabalho do técnico só com 5 dias, né? É verdade, verdade. Ô Rafa, você gostou dessa contratação do São Paulo, de ir no mercado e buscar um cara ainda jovem, porém experiente, né, dado, se a gente levar em consideração que ele treina desde os 27 anos, né, times profissionais? Sim, eu achei muito legal, tava até comentando com a Aline ali um pouco antes, como o São Paulo tá abrindo um pouco a mente, que às vezes pode dar muito errado, de primeiro momento, que nem aconteceu com o Carpini, mas quando trouxe o Carpini eu gostei muito, porque pra mim, apesar de não ter ganhado nenhum título ano passado, o que ele fez ano passado, tanto com a Água Santa, tanto a recuperação e tudo, gostei muito do Carpini. Mas é o São Paulo, é um time que tem mais pressão, que vai pedir não tantos testes, um cara mais consagrado, mas acho legal mudar essa filosofia. E acho que o Zubeldia não teria estreia melhor, vai pegar um time que eu acho que ele conhece bem mais do que o São Paulo. Acho que se hoje ele fosse pro Barcelona, ele teria mais do time na mão, saberia os jogadores, tanto que tem essa dúvida de saber se São Paulo vai jogar com 3 zagueiros ou se ele já vai querer colocar o esquema dele logo no primeiro jogo, que eu também não faço ideia de como ele vai fazer, mas eu acho que se ele chega no Barcelona, por exemplo, ele já teria um domínio ali e fala, não, eu já quero colocar meu time porque eu conheço os jogadores, era um time que era rival dele até alguns dias atrás, faz um tempo que ele não consegue ganhar do Barcelona também quando era da LDU, mas eu gostei pra caramba. Acho que uma hora vai dar certo. Faz parte do perfil jovem, gosto de técnicos mais jovens, assim, essa filosofia diferente. O futebol acaba respirando uma coisa nova ali e gostei da contratação do São Paulo. É isso aí, ó. Enquanto a gente está falando aqui, o Silvio Luiz está colocando ideias para a gente aqui no telão, já mostrou para a gente aqui o Zubeldia e tudo isso vai chegar para você aí também. Já é o Zubeldia lá em Guayaquil treinando a equipe. Porque ele fez assim, né, Aline? Ele chegou na segunda, deu um treinamento, treinou na terça, o pessoal viajou depois do treinamento. Na quarta-feira, ele realizou mais um treinamento, que é esse treinamento aí da foto. Então, são 3 atividades comandadas por ele para escalar o time, para definir o time e entrar numa competição de Libertadores. É pouco para o torcedor exigir alguma coisa, certo? Então, eu acho que o trabalho do técnico, quando você tem esse curto espaço de tempo, está chegando agora, ele pode ser mais anímico do que tático, né? Com certeza. Eu acho que é ainda aquela semana de percepção. Quando você chega numa empresa nova, a gente tem que trazer pra nossa realidade também, né, gente? É futebol, a gente sabe que é esporte e tudo mais, mas ele tá numa empresa nova há 5 dias. Então ele vai fazer o que é possível, mas ele não tem o elenco na mão, ele ainda tá lidando com as coisas que acabaram de acontecer no time. É isso, né? Chegar, falou com a imprensa, fez um dia de treinamento e aí viagem e entender como é o campo do adversário. E o Silvio Luiz hoje o Silvio Luiz tá atacado, hein? Tá inspirado. Bota no ar aí, Silvio Luiz, pra todo mundo ver, pô. Isso! Olha, mas eu vou... As várias faces de Zubeldia, isso aí, entendeu? Será? Será? Meu, pior que é parecido, né? Ali, o Agostinho... Não, Agostinho é sacanagem. Sacanagem. Poxa, ele com óculos ali, ó. O Jeromel do Grêmio cabia aí também, né? Meu Deus do céu. Tem gente que acha que o salsicha do Scooby-Doo é verdade. É demais. Não, mas imagina ele com uma calça meio laranjinha e uma blusa verde. O salsicha, ficaria o salsicha. E com um dog alemão do lado? Não. Ai, gente, vocês são terríveis, viu? E o David Guetta ali em cima. O que menos parece com ele ali é o Modric. É o David Guetta, né? Aquele ali. O David Guetta. Ah, tá. Porque ele tá com um cabelinho meio assim, eu tô vendo errado, tá certo. O Jeromel poderia entrar no lugar do Parece Modric também. Ali. Acabou o seu comentário? Não, eu vou falar o que sobre isso aí? Então falar sobre a piada deu uma quebrada. eu vou falar o quê?
quê? Então, ô Silvio, vamos ver os jogos desta noite da Libertadores, porque além da partida do São Paulo, nós temos algumas outras partidas a serem disputadas, incluindo o jogo do Fluminense, né, nesta noite também. São as partidas de hoje, essas aí. Não, essa aí é da Sul-Americana. Sul-Americana. Não, Sul-Americana também tem jogos bons hoje aí. É isso aí. Daqui a pouco tem Cerro Porteño e Fluminense, então. Cobressal e Tajeres, essa partida importante do grupo do São Paulo, né? Importante para a gente ficar de olho. O Palestino vai jogar contra o Milionários da Colômbia, aí quem fica de olho é o torcedor do Flamengo. Vitória do Milionários dá uma embolada lá. E lembrando que o Bolívar tem 9 pontos, venceu os 3 jogos que disputou a equipe boliviana, 2 na altitude, mas aí é problema, não é nosso, né? É dele. E o Barcelona recebe o São Paulo, Barcelona Sporting Clube de Guayaquil. Joga sem altitude. Sem altitude. Não tem esse problema aí. É que às vezes a gente confunde, né? Vê Guayaquil, Equador e fala, altitude, mas não, lá é 4 metros acima do nível do mar. Não é, Frankfurt? 4 metros, ou seja, está no nível do mar ali, Guayaquil. Dá uma facilitada, porque os caras sofrem, né? O Flamengo já sofreu contra o Milionários. Aí o Tite já decidiu também, lá na altitude de La Paz, então, a gente vai dar até descanso para quem precisa descansar. Não vamos deixar todo mundo sofrer lá, porque são 1.000 metros a mais do que Bogotá, por exemplo, né? Não, é absurdo. O Palmeiras ontem foram 2.850. Impressionante, né? O que os caras sofrem jogando em altitude. Mas venceu, né? Venceu. Apesar dos obstáculos, da dificuldade, ainda dá para tirar isso, né? Mas e aí faz muita diferença. Vem as críticas aí que o Tite está sofrendo, porque ele e o Abel tiveram opiniões distintas e ações distintas em relação ao que a fisiologia indica, né? Principalmente o Abel em relação ao Veiga, que a fisiologia do Palmeiras há um tempo já vem falando que o jogador tá cansado, precisa descansar, enfim. E o Abel não tem um homem de confiança ali para colocar no lugar do Veiga e usa do mesmo jeito. Isso é bom, o Veiga tá aguentando, mas se um dia der ruim, algum problema muscular, a fisiologia avisou, e aí a gente fica sem um jogador, né? O Palmeiras, no caso, fica sem um jogador por 5, 6 jogos. Pode acontecer que nem o São Paulo, que tem vários jogadores lesionados importantes ali, né? Exatamente, que se seguisse mais o que a fisiologia diz, ou na verdade a fisiologia agisse de uma maneira melhor, não tivesse tantos problemas no cartel. Já o Tite segue à risca o que a fisiologia do Flamengo indica. Tem até jogadores que tem... eu não vou dizer que eu entendo, mas alguma coisa de falcêmica, não sei, um exame de sangue que eles fazem, e aí parece que o sangue do jogador não se dá bem em altitude, nem levou o jogador. Aí também tem a questão do Pedro que poupou. Aí tem vários que a fisiologia do Flamengo fala, melhor não usar para poder usar para outras que vai garantir mais a pontuação. E o Tite segue à risca. Por um lado, não usa o que tem em mãos, né, a melhor parte do seu elenco. Acabou perdendo e aí é óbvio, né? Lógico. É óbvio que os flamenguistas não vão criticar, gostar em nada. E a própria... os nossos próprios colegas cariocas também, ali das mídias, não gostaram nada. Eu vi muitas críticas em relação ao Tite. Eu acho que é uma forma mais, não sei, sistêmica, mas talvez mais conservadora de pensar em relação ao bem-estar dos atletas. Ou confiança demais no grande elenco que ele tem, né? Grande, assim, do ponto de vista de qualidade. Porque se ele ganha, é genial, o elenco do Flamengo é maravilhoso, e como é completo, a gente não precisa do time titular para ganhar na altitude. E às vezes no resultado não dá certo, não crítica no Tite. Eu acho que foi uma confiança também. Também, lógico. Né, eu acho que tem os dois aí. Mas assim, eu vou te falar que analisando problemas com times que estão próximos da gente, vulgo São Paulo, às vezes é bom sim você ficar atento no que a fisiologia tá falando pra você. Porque aí perder um atleta por uma contusão muscular ali no campo por besteira é complicado. Né? Acho que tem que fazer a conta no geral ali, o que vale a pena e o que não vale a pena, né? O Palmeiras mesmo não tem um reserva direto pro Veiga. Até eu comento com alguns amigos que um meia armador que é muito difícil encontrar, não só no Palmeiras, mas no futebol em geral. E a gente fala, pro Palmeiras trazer um reserva pro Veiga, tem que ser um cara de um nível um pouco abaixo, mais próximo dele, que aceite ser reserva. E é difícil você achar um cara nesse nível, que é muito raro. Se treinar, consegue assumir. Teoricamente, ele veio para isso, né? Não sei ainda se vai assumir.
Espero que sim. Fora até do banco ontem. Então... mas é que tem o lance da fisiologia em relação ao Rômulo também, porque quando ele chegou, né, teve aquele lance de que ele não rende igual os jogadores do Palmeiras. Tem que chegar no nível dele. Daí, nesse aspecto, pode falar que o Abel, de repente, tá respeitando, não sei. Mas é um jogador que trouxe, por exemplo, o Tabata, que estava até pouco tempo atrás, não conseguiu render o que o Veiga rende, até porque tem 2 pontos. Você tem que trazer um cara que vai aceitar ser reserva de um super titular, vai jogar poucas vezes, e quando entrar, você vai ter que substituir no mesmo nível, mas você vai estar sem ritmo de jogo porque você não é titular. Então é complicado. E o Palmeiras, no sistema, depende do Veiga, apesar que no Campeonato Paulista, nos começos do ano, não jogou tudo. Na minha visão, não foi o super Veiga que a gente está acostumado a ver. Mas é a Veiga dependência do Palmeiras. Mas ter aquela figura no campo, até para quem conhece, muda o jogo também, eu acho importante. É um cara que de repente fala assim, ó, ele não tá jogando legal, mas de repente ele acerta um passe, 3 assistências do nada e... cobra um escanteio com aquela perfeição, uma falta. E o Veiga ontem, depois do jogo... naquela euforia toda, né, ele veio para as redes sociais, não sei se você viu isso, Rafa, ele veio para as redes sociais se desculpar pelo momento que ele está vivendo. Falou, pessoal, eu sei que não tá legal e tudo, mas assim, vou continuar trabalhando como sempre fiz para melhorar, para voltar ao estágio que estava antes. De repente é o caso mesmo dele parar, recuperar fisicamente, pode ser, voltar numa condição melhor, né? E ele falou, queria dar os parabéns pro Luiz Guilherme, que substituiu ele, né, no jogo. Um garoto que trabalha aqui todo dia, que merecia esse gol, merecia viver esse momento, né, e tal, e a gente segue em frente. Então, quer dizer, mesmo numa vitória, né? Ele soube reconhecer. Hoje eu não fui legal, não acho que eu fui abaixo do que estão falando, porque ele se sentiu... naquele momento, falou, eu preciso dar uma satisfação aqui. O que é legal dele também, né? Porque às vezes a gente cobra aqui de jogador que só comemora e só fala bem quando tá ganhando, ou só tá no momento mal quando tá perdendo. Mas o Veiga tem uma cabeça muito boa também, né? Um jogador... Sim. O Scarpa também tem isso, de ser consciente da fase, de falar bem também, se posicionar e reconhecer. E contribui para ele ser o jogador que ele é, né? É o que eu tava falando ontem sobre o Corinthians. Então, que os jogadores passam atrás do Cássio e do Paulinho. E fica se escondendo. O que eu falei? O Veiga tá certíssimo, teve aí a coragem, né, de dar satisfação pro torcedor, mas também... Se o jogador não tem isso, ao menos a assessoria, eu tava falando, ao menos, se você paga uma assessoria, ela deveria te falar, poxa vida, assumir o erro e assumir que você tá numa fase ruim é a primeira coisa pra você ter a torcida do seu lado. Porque mostra que você tá assumindo, que você tá trabalhando, que você tá correndo, só que às vezes você não consegue alcançar. E tá tudo certo, porque a gente tem de ser humano, né? Sim. Você às vezes pode estar trabalhando muito e rendendo muito, e trabalhando muito e não rendendo. Tá tudo certo, acontece às vezes. Mas essa honestidade, essa troca com a torcida é muito importante. E aí a gente vê faltando no elenco do adversário, né, Frank? A fase não ajuda e você parece que não tem jogadores com esse discernimento, né? Sim. Não de ir para frente de uma câmera e falar. Porque eu estou imaginando assim, que lá no Corinthians eles... qualquer coisinha que eu falar, eu posso falar 99 palavras corretas. Se de 100, uma eu falar equivocadamente, errado, eu vou ser criticado por aquilo. E é atrás disso que os caras, imagino eu, se escondem. Agora, negócio de trabalhar com a pressão mesmo. E levantando uma hipótese assim, não sei, mas só para gerar o pensamento. De repente, a fase do Palmeiras, num geral, é mais fácil de um jogador tomar a frente e falar que não tá num momento tão bom, né? De repente, no Corinthians, que já tem aquela pressão. E no caso do Cássio, por exemplo, para dar um exemplo aqui, que tem a pressão da torcida que pede o Carlos Miguel de titular. Ele chega e dá uma declaração falando que não tá bem e vai gerar, até o Cássio tá falando que não tem que jogar, o pessoal já interpreta de outro jeito, né? Aí gera aquela coisa mais complicado. Talvez o momento do time no geral ajuda a dar uma confiança pro jogador que tem medo, às vezes, de dar uma declaração e às vezes só bagunçar o que já tá bagunçado.
tô pensando, não sei se é verdade. Pode ser, só mas imaginando aqui. o torcedor não é bobo, né? Não, lógico que não. Ele tá vendo que o Cássio não tá, que o Cássio começou a dar umas erradas. E a culpa dessa fase do Corinthians não é do Cássio. Não. Eu acredito que talvez o Cássio esteja sendo impactado Ele pelas foi mais loucuras, vitimizado, assim. Né? que tá acontecendo aí no interno do Corinthians, diretoria do Corinthians, do que pelo próprio jogador em si. O Cássio sempre salvou o Corinthians, começou o ano bem, não teve partidas ruins no começo do ano. A partida ruim que teve no começo do ano foi com jogadores de linha. Né, tudo bem, o Corinthians toma gol, mas e aí, não faz gol também? A culpa é do Cássio? Então, tipo assim, ele fala isso, ó, tudo bem, tô passando por um momento de instabilidade mesmo, assumiu, o torcedor não é bobo, ele tá vendo, o Cássio não costuma errar assim. Então, eu acho que a honestidade sempre, a comunicação e a honestidade sempre é o melhor passo aí pra gente controlar uma crise. E aí, quando você se cala, a crise, ela vai se fomentando, porque vai na ideia das pessoas, entendeu? Cada um imagina o que quer. Bom, quem está lutando contra a crise também é o Botafogo, pelo menos na Libertadores, né? Conseguiu a primeira vitória ontem, 3-1 para cima do Universitário do Peru. A gente vai conferir os resultados, pintando na tela aí para você, aqui ó, do ladinho. O Atipato e The Strongest empataram por 0-0, resultado que foi importante para o Grêmio, né? Que o Grêmio conseguiu vencer a primeira, então agora o grupo está mais embolado. O Nacional do Uruguai, o Nacional original, não o genérico, o Nacional do Paraguai, esse aí é o original, fez 2-1 no Deportivo Táchira. O Bolívar venceu o Flamengo por 2-1, o Del Valle perdeu para o Palmeiras, 3-2, e o Libertad perdeu em casa para o River Plate, 2-1. River Plate, 100%. Bolívar e Atlético Mineiro, as três equipes que venceram todos os jogos, por enquanto, da primeira fase da competição. O Bolívar, evidentemente... Nossa. Porque mais pelo 12º jogador, eu imagino. Mas River e Atlético vão aí se condicionando a fazer, digamos assim, a melhor campanha da primeira fase, né? Ah, com certeza. O River tá muito bem esse ano, 100% de aproveitamento. Tem que... Eu acho que dos últimos anos aí, talvez é o melhor time fora do Brasil que chega para competir, assim. Eu acho que nos últimos anos a gente não colocava um time nem na Argentina como um dos favoritos. Eu acho que esse ano o River disputa o título forte, assim. Tá bem no campeonato argentino também. Campeonato local, né? Só falta, né, Rafa, acertar essa questão aí relacionada ao Monumental de Núñez. Os caras estão negociando, regateando muito aí na negociação com a Conmebol para ceder o Monumental de Núñez para a final da Libertadores. Senão vai ser em outro estádio, vai ser na Argentina, né? Senão eles fazem em outro estádio. É que Núñez está com uma capacidade de 80 mil torcedores, o River jogando e chegando numa decisão, imagina como é que não vai ficar aquilo, que loucura. Absurdo. Por isso eu acho que o River está se desdobrando um pouquinho nessa Libertadores aí. Para a Sul-Americana, a gente vai passar agora, só para conferir os resultados dos jogos que foram realizados na quarta-feira. Coquinho Bonito perdeu para o Racing por 2-1. Eu adoro o Coquinho Bonito. O nome, né? Soa Coquinho Bonito. O Racing está nadando de braçadas aí nesse grupo, que é o grupo do Bragantino. O Bragantino fez 2-1 no Luquenho, mas ainda está atrás aí. O Caixinha não gostou. Né? O Caixinha não gostou do jogo de ontem, mesmo ganhando. O Danúbio perdeu para o Atlético Paranaense 1-0. Atlético Paranaense 100% na Sul-Americana. O Tomayapo perdeu em casa para o Belgrano por 2-0. É do grupo do Inter esse jogo. E o Raio Zuliano no clássico dos... sei lá. Perdeu para o Esportivo Ameliano por 4-0. Tenho certeza que o senhor assistiu esse jogo aí de ontem. Para de mentir. Assisti inteirinho. Esse jogo começou às 11 da noite. E assim... Você estava torcendo pro Raio Zuliano, não é? Você chegou ontem e estava aqui, Zuliano. O jogo já começou 2-0 pro Ameliano, entendeu? Sabe aquelas coisas da Várzea, assim, eu vou te dar 2 aí de lambuja. O Juliano meteu essa aí. Não, eles fizeram 2 gols no comecinho, o Esportivo Ameliano, vou dar os detalhes. Não, brincadeira, não vou saber. Pelo amor de Deus. E hoje a gente tem a sequência também dos jogos aí da Sul-Americana, rodada 3, Nacional. Esse jogo é importante pro Corinthians. Nossa Senhora! Racing, que é jogo do grupo do Corinthians. Não, o Racing esquece. Olha, o Corinthians tá numa fase que se o Racing não vencer o Nacional... Aliás, você viu o jogo do Nacional? 2 times piratas, assim, né? Não, mas o Nacional consegue ser pior. Você viu o jogo do Nacional do Paraguai contra o Corinthians? Não vi. Nossa, eu vou falar pra você. Olha, eu sempre falo, com todo o respeito do mundo. Sabe o Água Santa, que veio lá da época da Várzea? Ele é pior. Da época da Várzea, porque o Água Santa hoje em dia é bom, né? Um time que chega...
O Nacional do Paraguai parece um time de várzea brasileiro, sem brincadeira, muito ruim. Os jogadores furam bola, tocam errado, assim, eu não sei nem explicar. Acho que se eu tivesse ali, eu tocava melhor na bola. O Frank tá aqui, a gente narrou esse jogo, a gente assistiu todo esse desastre, esse show apocalíptico. Pela quantidade de vagas da Sul-Americana e aí poucos países aqui na América do Sul, acaba sobrando para uns times bem abaixo mesmo. Mas assim, muito abaixo. E o Corinthians marcou 4-0, todo mundo, o Corinthians venceu. Cara, marcou 4-0 em cima de um time... Mas é legal, às vezes, pegar esses times bem abaixo, porque depois você vai pro Campeonato Brasileiro, você não tem um respiro pra dar uma goleada ou alguma coisa. É bom pra dar confiança pros jogadores, mas às vezes só atrapalha, então, dá uma ilusão. Porque daí o corintiano que não assistiu o jogo fala assim, acha que arregaçou. Corinthians meteu 4-0 no domingo. Foi no domingo? Eu nem lembro que dia que foi esse jogo. No Nacional, né? Não sabe nem qual é o Nacional. Sula, 4-0. Se você visse, era pro Corinthians ter marcado 8-0 em cima desse time, gente. De verdade. Mas tá tudo certo. Então tem o jogo dos genéricos, Nacional e Racing. O Racing lutando pela classificação aí, com... principalmente agora o Argentino Júnior, né, que lidera a chave, e se vencer, aí complica ainda mais para o Corinthians. Metropolitanos e Lanús, e um grande jogo em Fortaleza e Boca Esse é legal, hein? Jogaço. Às 9h. Ainda teremos Always Red e César Valerro, Independente Medellín, Defensa e Justiça, e finalizando às 11h, aquele horário bacana que a gente gosta, a gente não vê a hora de acompanhar esses jogos das 11 aí, Delfim e Internacional, que na Sul-Americana tá fazendo água por enquanto. Nossa, tá fazendo a gente passar vergonha, porque no começo do ano a gente falou... Começo aqui do Link Sport Clube, a gente falou... Apontou como favorito. Pelas contratações que o Inter trouxe. O Inter chega pra Sula, favorito. Eu também falei, um título o Inter vai ganhar esse ano. Né? O Gaúcho já não foi. Pode ser o título de decepção do ano, de repente. Ô, Rafa, você volta com a gente daqui a pouco na nossa... Com certeza. Tá bom, então nós vamos tomar uma água agora, conhecer todos os ambientes aqui da empresa, fazer um tour, né? E daqui a pouco a gente volta com o nosso pré-jogo e a jornada esportiva de Barcelona de Guayaquil 2, São Paulo 2. Franquizou. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Até já.